Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, mais um tema interessante neste podcast aqui pela 91,7. Mulheres que transformam liderança, rotina e impacto na sociedade, mas por quê? Não apenas em virtude do mês dedicado, não é? A responsabilidade de todos nós, homens e mulheres, é fazer com que este detalhe, esses aspectos e essa presença feminina, ela tenha não só data para ser respeitada, mas conceitos para serem respeitados. Mas principalmente porque, em vez de termos cada vez menos acidentes, assassinatos, violência contra a mulher, parece que a gente está mantendo os números. Por mais que você fale que é importante a manutenção, que é importante a contenção, ou a comunicação ela fica cada vez mais exacerbada, cada vez mais você tem câmeras de vigilância em tudo quanto é lugar, ou isso sempre aconteceu e a gente não tinha a noção do quanto que isso impacta a sociedade. Não é? Ou nós estamos sendo cada vez mais vigiados, é por isso que aparecem tantas cenas, ou isso sempre aconteceu e a gente não tinha essas câmeras para registrar tanta violência contra a mulher. Então, mais do que a gente conversar sobre liderança, rotina, impacto, também é um alerta que nós temos que ficar cada vez mais ligados nesse assunto, que é extremamente importante e isso impacta demais também a sociedade e a segurança de todas as mulheres. Pois bem, para bater um papo sobre liderança, rotina, esse impacto das mulheres na sociedade, eu trouxe mais uma vez aqui a Solange Batigliana. Ela é diretora de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, graduada em História e Direito pela UEL, especialista em Direito Público e Administração Pública, com ampla experiência em gestão cultural. Foi secretária municipal de cultura, responsável pela implementação do PROMIC, um dos mais importantes processos de patrocínio, de incentivo da história do Brasil, da história recente do Brasil, sem exagero nenhum, e atua há décadas e décadas na produção e gestão cultural do município. Solange, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua dedicação num assunto sério como esse aqui. Bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia a todas que estão aqui também. E bom dia aos ouvintes dessa rádio tão bacana que é a Rádio Paiquerê. Muito bem. Carolina Nicolau, psiquiatra e psicogeriatra. Psiquiatra e psicogeriatra, preceptora da residência médica em psiquiatria do Hospital Vida, foco em psiquiatria no estilo de vida, diretora tesoureira da Associação Paranaense de Psiquiatria, a PEPSIC, coordenadora da unidade Jardins do Hospital Vida, diretora técnica do Maxwell Hospital Dia e mestre em Ciências da Saúde e do Esporte pela UEL. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e aí a gente vai misturar todos esses assuntos. A gente tem aqui uma diretora de patrimônio, agora uma psiquiatra. Bom dia. Bom dia, obrigado Marcão pelo convite, estar aqui mais uma vez. Bom dia meninas, a todos os ouvintes e que possamos conversar um pouquinho aí sobre esse assunto tão importante, né? Que as mulheres em liderança e os desafios em tempos modernos. Muito bem. Deise Tocano, coordenadora regional do CEMIP, Secretaria do Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa em Londrina. É enfermeira de formação, mestre em enfermagem, especialista em saúde da família, gestão de serviços públicos e enfermagem estética e atualmente é coordenadora regional da CEMIP em Londrina. Deise, muito obrigado pela sua presença, viu? Bom dia, Marcão. Bom dia, meninas. É sempre uma alegria estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. Muito bem. Ana Paula Tonon, especialista em gestão da diversidade e inclusão, também criadora da página Londrina Acessível, está terminando graduação em fonoaudiologia. Aninha, obrigado pela sua presença aqui, Aninha. Obrigado, viu? Obrigada, Marcão, pelo convite e que seja um papo muito gostoso, que com certeza vai ser com essas mulheres poderosas. Todas vocês. Tatiane Verne Lopes de Araújo, secretária municipal de Educação, doutoranda em metodologias para o ensino de linguagens e tecnologias, mestre em ensino de ciências humanas da natureza, pedagoga especialista em gestão e organização escolar, psicomotricidade, psicopedagogia clínica e institucional, ensino de ciências e matemática na educação básica, atual secretária municipal de educação. Tati, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, Marcão. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme, meninas, estar aqui com vocês para que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho feminino que acontece na sociedade. Obrigada. Muito bem. Nós começamos... Carol, você tinha comentado a respeito de desafios, não é? Mas a gente tem aí um mundo tão
tão tecnológico, né? Todo mundo conversa com todo mundo tem os seus celulares nas mãos, né? As mulheres do século passado ficavam assim, apenas de saias, sem poder usar calça, sem poderem votar. Deixa eu ver se estou falando bobagem. Deixa eu ver, século passado? Verdade, faz Parece 100 que é anos, muito tempo, é mais 100 ou menos anos isso, só né? que... É um século passado mesmo. E aí, não votava, não tinha condições de reclamar, se reclamava, era violentada em todos os seus aspectos, não só físicos, mas morais e tal. Bom, um século depois, muitas mudanças na tecnologia, no comportamento. E aí? Parece que a gente ainda esbarra em algum desses desafios. Ainda, hoje em dia, 2026, a gente volta pelos mesmos assuntos no mês que a gente estava imaginando em comemorar. Tem muito para comemorar, mas tem muito ainda para conquistar, não tem não, Carol? Então, né, Marcão, é sobre isso que a gente veio conversar. Os desafios agora de responsabilidades que as mulheres assumem sem deixar os papéis antigos, né? Então, a gestão da família, da casa, as responsabilidades pessoais que a mulher tem e agora a mulher desse papel de liderança, de trabalho, de dar conta de tudo. Eu acho que isso é o que a gente veio discutir, né? Então, o que essa modernidade traz, que na verdade para a mulher foi um acúmulo de papéis, né? Os homens, eles sempre tiveram um espaço no mercado de trabalho, mas sempre foi bem definido o papel deles dentro da casa também, né? As mulheres agora, elas têm um papel dentro da casa que ela não deixou de ocupar, querendo ou não, também a gestão do lar, da casa, das suas responsabilidades pessoais com os filhos e também agora com o trabalho. E as mulheres ocupando esse espaço cada vez mais de coordenação, de liderança, mas a gente vê que os cargos mais altos, o topo, né, de todos os cargos, ainda são ocupados por homens. Ô Deise, falar em cargos ocupados, hoje você ocupa um cargo. Se não fosse na secretaria destinada às mulheres, se fosse um cargo masculino, a ascensão seria a mesma? Ou ainda, em tudo isso, ainda tem muita gente que olha com, assim, torce o nariz, são mulheres no cargo. Por ser a Secretaria da Mulher, né, naturalmente acontece de ser mulheres, assim, que a maioria que ocupa nossos cargos, os cargos que existem nessa secretaria. Embora existem homens também que trabalham com a gente, são maravilhosos. Mas eu acredito que, até pelo que a Carol falou, né, da sociedade, o que tem acontecido, a gente vê o quanto os homens ainda prevalecem em cargos, em espaços de poder. As mulheres, recentemente, né, conforme você falou, na verdade, um pouco mais de um século, 100 anos atrás, se a gente pensar que o Brasil foi descoberto, a secretária Leandre Dal Ponte sempre fala isso, né? Vamos por 500 e poucos anos aí, 100 anos atrás apenas que as mulheres começaram a ter direito de voto, direito de estar em espaços. Então nós estamos 400 anos atrasados, concorda? Em relação aos homens, porque eles já conquistaram muito, já estão à frente e assim, a gente não quer, lógico, não é competição, mas a gente precisa estar nos espaços de poder também. As mulheres devem ocupar esse espaço, porque a visão da mulher, a sensibilidade é diferente, então isso é muito importante. Espaços políticos, inclusive. Você hoje representa aqui o governo do Estado, né? Como que essas ações do Estado impactam a vida das mulheres? Qual que é o seu papel hoje na promoção política pública para as mulheres na nossa região aqui, representando o governo do Estado? Então, é uma coisa inédita essa questão da Secretaria da Mulher aqui no Paraná, né? Nunca houve uma Secretaria de Estado. O governador Ratinho Júnior, na sua segunda gestão, em 2023, criou essa secretaria. E desde então, a nossa secretária Leandre Dal Ponte, ela tem lutado assim diuturnamente para conquistar, porque não adianta também ter uma secretaria apenas, né? E sim, nós temos que ter orçamento, nós temos que ter disponibilidade de recursos para auxiliar os municípios, porque essa é a nossa função. E aí que entra eu faço realmente esse papel de auxiliar os municípios, principalmente os menores, né? Londrina, graças a Deus, é um município referência aqui, nós temos no Brasil. Foi a primeira secretaria da mulher que surgiu municipal no Brasil, é a Secretaria de Londrina, é o primeiro conselho de direitos da mulher, foi o conselho instituído aqui do município de Londrina. Então, assim, é referência. A gente vai em congressos, em eventos fora do estado. Muitas pessoas falam assim, nossa, Londrina é referência e isso muito nos orgulha. Mas tem muitos municípios que não têm essa condição ainda, são menores, não têm essa estrutura, e estão começando agora, estão engatinhando nesse processo de formação das suas políticas públicas para as mulheres. E é aí que entra a Secretaria de Estado, para auxiliar os municípios. Então, a secretária solicitou, junto ao governo, recursos. Então, hoje nós temos muitos recursos que o governo do Estado está
transferindo fundo a fundo, na modalidade fundo a fundo, aos municípios, para que eles façam as suas políticas públicas, não só no enfrentamento à violência, mas também na valorização da mulher, né, e na autonomia, no protagonismo da mulher nos municípios. Quando você chega em cidades menores, são os mesmos problemas da cidade grande? Assim, falta de valorização, a violência doméstica, o preconceito no trabalho, elas chegam até você? Com certeza. Assim, Deise, cara, eu tenho um problema aqui. Sim. Às vezes é uma liderança que traz até você. Geralmente eu atuo mais com a gestão municipal, né, com as secretárias das mulheres. Na verdade, nem existe Secretaria das Mulheres em 90% ainda das cidades que a gente atua. Mas existe um organismo, né, por exemplo, uma diretoria, uma coordenadoria dentro de uma secretaria, geralmente é da assistência social. Então, está vinculada a isso. Agora que os prefeitos, os gestores, eles estão tendo uma visão melhor e aumentando o olhar para que consigam, então, criar as suas secretarias próprias. Mas cada realidade, cada município tem a sua especificidade, tem também as suas dificuldades. E nos municípios menores a gente enfrenta muito mais preconceitos ainda, e enfrenta essa questão cultural que é muito forte, né, de deixar as mulheres mesmo de segundo plano. Então isso é muito ruim e é um impacto muito negativo na sociedade. Tati, você é secretária da Educação. Você tem quantas professoras dentro da secretaria? Professoras? Olha, na verdade, nossa pasta é a segunda pasta maior do município. Nós somos em mais de 4.000 servidores, né? Então, assim, nós temos também, além de mulheres, também muitos professores. Mas nós podemos dizer que hoje mais de 90% dos formadores, dos professores que atuam nas unidades e que estão junto conosco nesse processo educacional são mulheres. Ô, Tati, 4.000 é mais ou menos o que a Deise quando vai nas cidades do Paraná, cidade com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 servidores, você tem uma pequena cidade, não é? Uma pequena cidade, uma cidade média, né? É uma responsabilidade enorme, né, Marcão, de estar ali à frente de professores que fazem um trabalho brilhante, mulheres, líderes que desenvolvem um papel importantíssimo para a sociedade, de estar atuando diretamente com as nossas crianças. Então, além desse compromisso, também uma grande responsabilidade. Eu estava na portaria nessa semana quando eu fui visitar a Tati, lá na Secretaria de Educação, e tem lá um quadro com os ex-secretários. Fiquei contando, tinha 18 mais ou menos, fiquei contando, tá, uma quantidade pequena de homens e a maioria de secretárias mulheres ali, né? Tem uma percepção, assim, quando o homem tem esse tipo de tato, afeto, aproximação, e a mulher, quando ela está dando aula, por ser mulher, por ser mãe, de repente tem uma diferença, ou não tem essa diferença? É preconceito meu agora, em falar, mas um secretário de educação homem, para, de repente, estar mais próximo, não sei. A percepção minha, eu fiquei olhando os quadros e falei, deixa eu ver quantos homens, curiosidade minha, né? Tantos homens, tantas mulheres, como os ex-secretários nessas últimas gestões. Se formos pensar do ato de ser professora e ser professora, claro que aqui a gente tem também professores homens que fazem um trabalho brilhante na rede de ensino. Mas hoje é mais comum mesmo termos mais mulheres. Até o curso de pedagogia. Eu leciono também cursos e veja, a participação feminina é algo que nós vemos que parece que a educação ela já está entrelaçada na parte feminina mesmo. Então, o fato do isso cuidado... não é tácito, né? Não é tácito. Não, mas é uma assim, curiosidade. Atenção, é uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Atenção, pessoal, vamos ter curso de pedagogia. As mulheres, vamos lá procurar. Os homens vão procurar. Não, automaticamente isso aconteceu durante todas essas décadas. Mas está tendo um movimento bem interessante, Marcão, da inserção de homens na educação. Então, nós estamos recebendo muitos professores, e isso é muito importante, porque é igual pensarmos em carreiras científicas, pensar que alguns cursos são específicos masculinos. E as mulheres, elas vêm também conquistando áreas diferentes e áreas que são possíveis de estar mais inseridas. Então, quando você pensa em pedagogia, que às vezes é muito dito como um curso mais feminino, não é. Porque hoje nós temos grandes profissionais que estão ali inseridos nesse trabalho, e a procura também por homens para esse curso. Então, hoje, nós não podemos dizer, olha, esse curso é extremamente feminino, esse curso é mais masculino. Mas a atuação está, assim, tendo uma procura maior também, pelo fato também dos homens. Mas ainda temos um grande número das mulheres liderando como professoras, não só na rede municipal, mas também na estadual. Na medicina mesmo, a gente vê, né? Na época do meu avô,
eu estava pegando e vendo os formandos, né, da época do meu avô, eu acho que tinha 10% de mulheres. Aí eu peguei o do meu pai para dar uma olhada. E depois fui procurar, né, para Todos ver na área estatística. de psiquiatria. Não, todos na área de medicina. 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 Medicina, ela era uma profissão masculina. Por quê? Porque era uma dedicação exclusiva e as mulheres estavam cuidando da casa, podia, não né? tinha tempo e não podia abandonar, né, o papel de mãe, o papel de cuidar da casa, o papel de desenvolver a questão afetiva da casa, as responsabilidades. Então, era um papel visto como masculino. Com a evolução nesses últimos 100 anos, a gente foi vendo que o quê? Que as mulheres elas começaram a fazer medicina. E aí, na geração do meu pai, que já é uma geração em torno entre 70 e 80 anos, os homens de 70 e 80 anos, em torno de 20 a 30% de mulheres. Na minha geração, a minha geração que eu entrei em medicina ali em 97, em torno também de 30% já com mulheres. Algumas faculdades menos, outras mais, mas em torno de 30% de mulheres. Começou a aumentar. E agora, essa geração que está vindo, não sei se vocês viram, por exemplo, a PUC, ela está quase 60%, 70% feminina. É isso que eu ia Então as mulheres Inverteu, estão indo, né? inverteu. As mulheres estão indo, por quê? Porque hoje, quando a gente olha a medicina, ela é um papel de cuidado, ela é um papel também aonde a dedicação, aonde a gente não precisa, não tem mais aquela visão da medicina onde é 24 horas o médico disponível. Hoje já tem aquela visão que trabalha mais quem quer e tem outras possibilidades, especialidades que você trabalha menos. Ela consegue ser mãe também. Ela tem um espaço, né, para Ó, nós executar nós tudo levantamos uma isso. questão extremamente interessante, até na hora do marketing e da comunicação, não é verdade? Para que você faça a comunicação agora também muito mais direcionada para toda uma família, quando nascem os seus filhos, do que direcionar, ó, esse curso de Direito, esse curso de Medicina, esse curso de Engenharia. Eu imagino que Engenharia, Arquitetura também tinha esse direcionamento para veterinária, era a mesma coisa. Eu me lembro na época de veterinária, você fazia uma festa veterinária, tinha 90%, era marmanjada de chapéu, bota e cinturão. E mudou-se muito o comportamento. Então, o comportamento pessoal e da sociedade está também mudando os bancos escolares. É isso que a gente percebe. Mas Eu fiz trocando. 3 anos de medicina na PUC. Aham. E mais de 60% da sala era realmente de mulher. Só que as minhas amigas, eu entrei mais tarde também na medicina, eu tenho amigas que entraram mais tarde, eu sou de 95. Então, assim, há aquela preocupação de fazer uma especialidade que você consiga terminar com menos de 35 anos, porque tem curso, se você somar medicina, especialização, pós, vai 12 anos fácil. Aham, sim. Então, você tem que terminar a ponto de você ainda ter uma fertilidade ali, se você quiser tentar ter filho. Então, é uma preocupação das meninas da minha sala. Sim. A minha amiga vai formar daqui 2 anos, ela falou, eu vou formar com 33 em medicina. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma especialização ou se eu vou querer casar e ter filho e depois especializar. Então, é uma questão mesmo para mulheres. Deixa eu apresentar você para quem está está nos ouvindo e não nos assistindo. Você nasceu com artrogripose múltipla. Isso. Consegui falar sem errar. Falou certinho. Nossa, mas tá, porque eu separei. O Galvão Bueno me ensinou a fazer isso. Ah. Ele falou, toda palavra que for grande, divide ela em 3. É o que ele faz com os nomes dos grandes jogadores compridos. Então, eu coloquei, ó, artrogripose. Ponto, falei direitinho. Aí deu certinho. Não errei de novo. Múltipla, e usa scooter para mobilidade. Uso. Aninha, como foi crescer com deficiência no Brasil nos anos 90, 2000? A Aninha, se eu posso dizer assim, minha consultora para acessibilidade. Conheci a Aninha faz bastante tempo, e aí assumo como secretário de Cultura e eu falo, cara, é verdade, os espaços públicos precisam de pelo menos, cara, acessibilidade. E a primeira experiência nossa foi no Zerão. Quem que aparece lá para ser uma voluntária, debaixo do sol e com a cadeirinha dela para um lado para o outro? Ó, aqui o meio-fio está mais baixo, está mais alto, junto com o pai. Aninha. Aninha o tempo todo nos espaços públicos, junto com a gente, fazendo um grande teste. Porque não adianta nós fazermos espaço, precisa ser o PCD fazendo o teste para essa verificação. Então, antes de mais nada, Aninha, muito obrigado, porque você é uma influenciadora digital, cabeça super ótima e que faz a gente valorizar cada vez mais as nossas amizades e as nossas condições. Aninha, como foi crescer com deficiência no Brasil de alguns anos atrás? Bom, eu sou de 95, então eu tive a minha infância, né, ali nos anos 2000. E assim, só que a minha perda de mobilidade, 90%, foi recente. Então, assim, a minha infância eu caminhava, eu comecei a andar com 5 anos.
foi tardio, mas eu andei dos 5 aos 26, eu andava com dificuldade. Então, assim, a minha percepção de deficiência é escada, tá? Eu sempre precisava de ajuda e, assim, eu tinha limitações, menos do que eu tenho hoje, mas eu tinha. E, assim, eu percebia que o mundo parece que não era feito para mim, né? Quando eu tinha na minha infância, os brinquedos, nada era para mim, tudo eu tinha que adaptar, tudo eu tinha que dar um jeito. Então, assim, a minha criatividade aflorou muito nesse sentido, porque eu tinha sempre que pensar em alternativas ali para eu brincar. Então, assim, eu brincava muito de pintar, de desenhar, eu sempre adaptava, sabe? Não corria, não andava de bicicleta, mas, assim, eu me sentia deslocada do mundo, realmente, sabe? E depois que eu perdi mais a mobilidade, eu percebi que realmente tem muita mais dificuldade para quem não anda, né? Então, eu resolvi criar a página e mostrar, assim, as dificuldades que só a gente que passa que percebe, né? Muitas vezes. E não por maldade, é por ingenuidade. Se eu te perguntar de tal lugar que você foi semana passada, se tinha degrau para entrar, muitas vezes você não vai lembrar, né, Marcão? Não. Porque não sei, não lembro, você entra no automático. Então, uma vez que você mostra para as pessoas a dificuldade, né, mesmo eu mostro agora até na minha infância e da realidade que a pessoa com deficiência vive na sociedade, é aí que as pessoas percebem a dificuldade, né, que a gente só percebe mesmo quando a gente sente na pele. É uma cidade que precisa ainda ser educada. Todos nós, né, Solange? Eu penso assim, a gente tem a oportunidade de ter hoje programas como esse e outros que têm uma baita de uma audiência para constantemente, sistematicamente, a gente bater na mesma tecla e nesse crescimento. Aqui nesse primeiro bloco, nós já não descobrimos, mas a gente levantou uma fagulha olha os cursos mudando o comportamento. Isso é legal, certeza absoluta que vai ter gente que vai fazer, olha só, um start de comunicação, de percepção, que esses cursos mudaram, que as mulheres começaram a ter esses cursos superiores para entregar para a sociedade. Solange, na sua vida, você tinha imaginado, sou professora, eu vou no lado da história, o que aconteceu com aquela italianada toda que é a sua família, não é? Mande a broda, todo mundo junto ali, cara. É uma coisa um pouco mais assim, eu brinco muito porque você tem uma família muito aguerrida, a italianada toda junta, e normalmente o italiano é um pouco conhecido como mais, né? Eu sou italiano, a gente é um pouco mais reservado, deixa que a gente toma conta, né? Deixa que a gente toma conta, né? A marmanjada é meio assim, né? E quem está tomando conta no fundo do fundo são as mulheres. A conquista de Londrina, há 90 e poucos anos atrás, quando viam todos os grandes conquistadores, eles rachavam lenha lá na frente, mas quem estava tomando conta dos filhos, do barraquinho, né? Dos animais, eram as mulheres. Sim, né? Como que foi tudo isso na sua família? Eu só queria fazer uma ponte com o que foi falado aqui pelas mulheres que aqui estão, que é assim, a vida da mulher na história, ela é uma vida sempre do privado, né? Então, a mulher estava na família, a mulher cuidava dos assuntos familiares, historicamente, e cuidava da casa, e cuidava da plantação, e cuidava de uma série de coisas, e o rosto que aparecia, em grande parte das vezes, era o masculino. E isso é uma coisa que historicamente a gente vê. É uma verdade absoluta? Não é, porque a gente teve em muitos momentos mulheres que tiveram um destaque em períodos da história que a gente vai dizer, né? Não é bem assim. Mas tem uma coisa que a hora que a Tatiana começou a falar, eu pensei que era, e aí você me pergunta, né? Qual era a profissão feminina por excelência no século XX? Professora. Por quê? Porque você tinha a possibilidade de, normalmente, ter uma carga de trabalho de 4 horas. Era isso. E você, depois, então, em tese, você teria mais um tempo para cuidar dos filhos. E essa foi uma rotina para muitas mulheres, entre os anos 40, 50. E existiam engenheiras, existiam médicas, mas elas eram uma exceção. Engenheiro, então, né? Sim. E eu acho que à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas vão acontecendo, esse momento da mulher ficar em destaque na esfera pública,
É uma coisa que é um resultado de uma conquista. É um resultado de uma conquista, hoje, a gente ter aqui, né, todas, numa vivência que já possibilitou interferir na vida de outras pessoas de uma maneira positiva, de influenciar pessoas e de estar em espaços que não eram espaços femininos, né? Exatamente. Conquistas, né? E isso, Marcão, é uma situação que é bastante complexo. Por quê? A mulher, ela tem um jeito diferente. A mulher fala mais, a mulher, ela tem um jeito diferente de fazer as coisas. E eu vou falar da esfera política, né? Então, eu trabalho no serviço público, já estive, por ter sido secretária, vamos dizer assim, com essa interface política, e a gente observa que é um jeito diferente que o homem faz política. O homem não conversa. Não conversa. Então, eles vão mais ou menos de um jeito que eles têm, e eles vão, parece que passando uma enceradeira, e você fala, não, mas isso daqui não está certo. Mas como é que é isso? Você não está explicando isso daqui. Ó, isso aqui ficou sem explicação. Não, mas eu quero isso aqui. E o homem, ele vai, né? A mulher, não. A mulher, isso é muito engraçado, que diz que a gente não tem jeito para exatas. Nós conversamos sobre isso no estacionamento da Secretaria de Educação, debaixo da árvore, eu e a Solange, essa semana. Eu falei, nós saímos da secretaria, você falou, tem lá 200 e poucas mulheres. Aí eu falei, Solange do céu, 200 mulheres juntas. Ela falou assim, eu comandei muitos homens. Fácil, comandar as mulheres é complicadíssimo. Eu falei, você está brincando. Foi esse assunto nosso Exato. ontem no estacionamento. Porque existe uma complexidade. Para você ter um discurso, e a mulher também, ela quer as coisas muito certas. E às vezes os homens deixam lacunas, entende? Mas a gente vai seguindo. A minha trajetória é uma trajetória de uma adolescente dos anos 80, fui jovem nos anos 90, fiz magistério, fiz história, fui professora. De repente, por uma situação de ter um cargo no concurso que eu tenho hoje, como cargo público, eu acabei tendo experiências que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Nunca imaginei, do ponto de vista profissional, né? Porque era um outro jeito. Hoje, a gente realmente tem uma possibilidade maior, uma possibilidade para que as mulheres possam, aquelas que querem se dedicar à maternidade, à casa, à família, aquelas que querem se dedicar ao trabalho, aquelas que querem fazer as mesmas coisas. Isso hoje é uma realidade que está disponível. Porém, o que anda me assustando muito é o aumento da violência virtual para as mulheres, o aumento de casos de feminicídio, a violência, né, que a gente vê. Então, isso é uma coisa que eu vejo. Minha mãe, há 5 anos, antes de falecer, imagina, 5 anos, ela falava, nossa, mas como que isso está acontecendo? E isso sim é muito grave. E cada vez a gente observa que existem certas situações que você fala, meu Deus, mas como que uma pessoa pode não ter arrependimento, né, de um crime? Como isso? Por isso que a gente precisa abrir cada vez mais vagas no judiciário para as delegadas de polícia, mulheres. Porque às vezes para o homem, não é que falta sensibilidade. Essa sensibilidade que a gente percebeu na educação, nesses outros cursos na medicina, a gente tem que também ter na hora da punição. Porque às vezes não que o homem faça essa espuma. E eu gostei, eu encerro esse bloco mais ou menos o seguinte, nós somos enceradeira, nós homens, assim, a gente fica assim bem ali, rolandinho e tal, e a mulherada é mais, né, é mais direta no assunto, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Sim. Muito bem, encerramos o nosso primeiro bloco batendo papo a respeito de mulheres nesse ambiente de trabalho, ambiente político, da educação, do governo do Estado e da acessibilidade. Não sai daí que a gente já volta com o tema mulheres que transformam liderança, rotina e impacto na sociedade, mas principalmente nesse primeiro bloco, não que a gente chegou numa conclusão,
mas que a gente observou que estes cursos todos superiores, eles começam a ser ocupados por mais mulheres, onde a gente não imaginava que elas seriam tão importantes e são tão importantes, até pela jornada de trabalho e pela tecnologia também, porque hoje o online faz com que a gente consiga fazer tudo isso. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com esse bate-papo mais que interessante a respeito da atualidade, da percepção que nós temos sobre o mercado de trabalho, família, não é? As potencialidades que hoje, às vezes, a gente não consegue direcioná-las. Será que é por um preconceito antigo? Será que pelas propagandas de televisão, de jornal, de revista? Eu me lembro que tudo isso impactou a população e o consumidor quando você tinha um cigarro que era fumado por homens de chapéu, não é? As propagandas de bebida eram sempre exploradas e as mulheres eram exploradas, e tudo isso foi se mudando, né? Foi se transformando e a sociedade foi aceitando. Então essa mesma sociedade, quando a gente fala sociedade, é toda ela. Pode ser ela num território, numa periferia, aldeia indígena, no centro da cidade, interessa. Quando a gente fala sociedade, é tudo aquilo que a gente vive hoje, né? E viver hoje, a gente passa por esse assunto extremamente sério. Daisy, você hoje tem um cargo extremamente importante, você fala pelo governo do Estado, isso é extremamente importante numa setorial, uma setorial que, obviamente, você já comentou que ela tem um direcionamento muito mais feminino, não é? Mas foi assim na sua carreira, a conquista da sua carreira, como que você veio conquistando tudo isso? Às vezes, tem amigo meu que comenta assim comigo assim, olha, eu trabalho, minha mulher trabalha, mas eu tenho que trabalhar uma quantidade normal. Minha mulher trabalhou 3 vezes mais para poder provar no trabalho dela que ela era competente o suficiente para isso, né? Na sua vida, foi uma escala de trabalho, de persistência, saúde, pessoal, marido, criança e por aí vai? Com certeza, Marcão. Não é fácil, né? A gente tem, assim, que são desafios diariamente que a gente enfrenta. E desde a minha formação, eu já fiz um concurso em Rolândia, município de Rolândia, onde eu morava, como enfermeira, e fui trabalhar na gerência de vigilância epidemiológica do município. Então era um cargo assim bastante de responsabilidade, né, que a gente tinha as unidades de saúde todas assim, a nossa gestão. Lá em Rolândia. Isso. E fui diretora desse setor de vigilância em saúde. E essa direção me colocou num espaço também, né, de tomada de decisões e muito importante. Então são cargos e logo depois fui secretária da Mulher do município de Rolândia, que daí o prefeito então naquela ocasião criou a Secretaria da Mulher. A vice-prefeita era secretária. Na gestão seguinte, daí ele me convidou para assumir o cargo de secretária da Mulher, chamava Secretaria da Mulher e da Família. Hoje não existe mais a secretaria, infelizmente. Mas daí, durante esse período também já me coloquei, não me posicionei nesse espaço de poder, digamos assim, só que um poder onde a gente é sempre subjugado, com certeza. E aí, na sequência, vim para o governo do Estado, em 2014, também assumi um espaço, né, que era a chefia do Núcleo Regional do Desenvolvimento Social, na época da secretária Fernanda Richa, que era a nossa secretária, e eu era chefe do Núcleo Regional aqui, Desenvolvimento Social e Família, o nome da secretaria. Então, atuava nos municípios. E hoje estou na coordenação dessa secretaria, que é relativamente nova, né, que o governador criou, também atuando nos municípios. E eu gosto muito desse trabalho, né, me identifico muito, conversando com os gestores dos municípios, os prefeitos e lideranças, né, e a gente vê realidades diferentes, como foi colocado aqui. Eu tenho realmente municípios que eu atendo que tem 2.300 habitantes, né, que é metade do que a Tati atende lá na secretaria dela. Então, são realidades bem diferentes. E tem o município de Londrina também, que é um município muito grande, estruturado, e são desafios que a gente vê a cada dia. Mas conciliar essa agenda não é fácil, a gente tem muito trabalho, muito que balançar, assim. Mas eu vejo que, e também tem a questão familiar, né, a gente é mãe, sou mãe de 2 filhos, casada, então, assim, a gente tem os compromissos, né, de gestão da casa também, não é nada fácil, mas eu gosto dessa rotina. E também eu penso que o equilíbrio vem do propósito, né? Quando a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo, que realmente vai impactar na vida de alguém, né? O seu trabalho, isso faz todo sentido. Então, eu acredito nisso. Na sua trajetória, eu percebi que você citou 3 mulheres. Lá em Rolândia, foi uma mulher que era vice, tinha um cargo, já era mulher. Uhum. Depois, no governo do Estado, era a esposa do governador, também mulher. Sim. Né? E agora também como secretária. Então, Exato. pelo menos nessa sua
geração e nessa sua trajetória, mulheres Me inspiraram. E inspiraram, estiveram não é? antes Então, de mim. lá na trajetória da sua casa também, lá atrás, lá em Rolândia, como menininha, lá, mais criança, uma cidade menor, Sim. existiu algum tipo de preconceito, assim, você lembra de alguma situação, tipo assim, essa molecada foi para um tipo de curso, eu vou para um outro, naquela época, mais ou menos 17, 18 anos, você já almejava ou não? É. Ou você já era uma menina mais líder, você começou a se destacar um pouquinho mais? É, Lá atrás, não, deixa eu ter isso como exemplo. Né, na verdade, assim, a gente sempre... antigamente era pior ainda, né, isso. Né, nas nossas relações, os meninos se destacavam mais por escolher, conforme foi falado aqui, né, profissões assim mais de destaque, digamos assim, porque eles tinham essa possibilidade mesmo, né. Mas eu lembro que eu sempre fui muito determinada, assim, queria fazer um curso na área da saúde, mas não sabia qual, acabei fazendo enfermagem, que tem um olhar muito holístico, assim, de integral do cuidado, né, que a gente sempre tem a ciência do cuidar, que é um pouco mais específico da mulher, muito embora isso tenha mudado também ultimamente. Mas existia e a gente vê uma mudança, né, na sociedade em relação a isso, mas ainda assim existem desafios que nós precisamos suplantá-los, com certeza. Só para finalizar com você, nesse detalhe, hoje, você percepção, a mulher tem uma percepção mais aguçada que o homem. Tem ainda um pouquinho, ou né, de ranço, ou de preconceito no cargo que você ocupa, você olha ao lado, às vezes, assim, você fala, opa, eu percebi aqui um pouco de preconceito por ser mulher? Com certeza, a gente enfrenta isso sim, mesmo estando numa secretaria da mulher. A gente enfrenta isso sim. E principalmente nos lugares que eu vou, a gente vê quando eu comunico com as mulheres que estão em cargos assim dentro do poder público, a gente vê certos preconceitos. E dentro do ambiente político também, né? Nas câmaras de vereadores, a gente vê que muitos vereadores acham que não é o lugar da mulher ali. Então, assim, é importante as mulheres assumirem esse protagonismo e estar mesmo em espaços de poder, espaços de decisão, porque isso realmente vai trazer o equilíbrio numa sociedade que sempre foi muito desigual. Você imaginou o quanto que você é importante nessa cidade quando você chega, principalmente nas cidades menores, ver uma mulher de liderança que fala, que se impõe. Né? Referência, né? Você chegar lá e falar assim, sou casada, tenho filho também, tenho coisa para fazer, roupa para passar, tenho casa para tomar conta. Né? Não é? E viaja todo dia. Empoderamento. Esse é o maior empoderamento, né? Você chegar lá. A gente vê nos municípios menores, assim, eles fazem até, nossa, fiz um café break para você, daí você, né, a gente fez um cafezinho aqui, vem, e fica todo feliz, né? Que aí a gente nem é tanta coisa assim, eu falo, nossa, mas é legal, porque a gente vê o quanto eles têm essa valorização mesmo, muito bacana. Mas eu acho que assim também tem uma questão assim, se a gente precisa de uma secretaria das mulheres, é porque a gente não tem o espaço que a gente deveria ter. A gente não está igualitário, não tem equidade ainda. A gente não tem essa voz ainda. Mas eu acho que o grande papel das mulheres, que a gente fala assim, eu não sou uma mulher feminista, mas eu sou uma mulher que eu olho para os direitos das mulheres e eu luto muito pelo direito das mulheres. Eu não digo que eu sou feminista, porque assim, eu não acho que as mulheres têm que ter mais direito que os homens e às vezes isso se perde. Tem algumas pessoas que acham assim, a mulher tem que ter mais direito. Não é isso. Eu acho que a grande questão é que todas nós, mulheres, que ocupamos um cargo de coordenação, de liderança, um papel onde reflete a nossa responsabilidade frente a alguma coisa para outras mulheres, é da gente abrir espaço e a gente servir justamente como a Deise disse, as mulheres que foram referência para outras mulheres. Então, a responsabilidade hoje das mulheres é que elas abram espaço para as mulheres continuarem ocupando esse espaço. Isso mesmo. E que elas possam também entender que isso é um papel de responsabilidade, porque se você está num cargo público ou privado, ou seja ele qual for o cargo que você ocupa, o teu papel enquanto mulher é abrir espaço e olhar para outras mulheres e falarem, se eu pude, você também pode. Isso. Exato. Então, a gente fazer o empoderamento que eu acho é justamente esse, é de que nós mulheres somos capazes de tudo. E a mulher abre espaço para outras mesmo, né? Pode abrir, mas pode fechar também. Isso é. Porque a grande questão que eu vejo na vida, pelo menos na minha vida e ao longo do... Né, eu escuto muitas histórias dentro do consultório, é que muitas mulheres, elas têm uma visão aonde os homens têm mais direito, ou elas querem que o gestor da cidade delas seja um homem, enfim. Então, assim, a própria dificuldade da mulher entender qual é a luta de uma mulher, qual é as responsabilidades e quais são também os benefícios que a mulher ela tem que ter, porque ela é um ser humano, assim como o homem, e tem os mesmos...
igualmente as responsabilidades, os deveres e assim vai, né? Então acho que a sabedoria hoje da mulher, ela está em saber não só abrir o espaço, mas como lutar para que aquele espaço ele seja cada vez mais feminino, até a gente atingir, vamos dizer, uma maturidade onde a gente não precisa mais lutar, não precisa mais de uma secretaria, Exatamente. Entendi. né? E aí eu percebo o seguinte, eu tinha dado o exemplo da Daisy, a Daisy então sai de Rolândia, né, junto com a família, tem a sua irmã e todo o seu pessoal, e ela vai galgando e foi pelo lado político e vai embora. E hoje é um exemplo lá, principalmente nas cidades. Eu adoro quando vai para cidades menores, porque essas pessoas, essas mulheres que às vezes falam, meu Deus do céu, meu universo é desse tamanhozinho. Nossa, vi alguém de fora aqui, eu posso chegar até lá. Né? A Aninha, a mesma coisa como PCD. De repente, em vez de ficar reclusa, não, vai à luta, é influenciadora digital e fala, não, sou mulher, né? Eu tenho os meus direitos também e estou me posicionando. Na saúde, a mesma coisa. Na educação, Tati, eu percebo assim, independente de ser mulher para ser professor ou não, mas é necessária a conquista do cargo, a manutenção do cargo. Essa brincadeira que eu comentei com você, eu estava com a Solange essa semana lá na Secretaria de Educação, e quando eu vi este quadro, o que me chamou a atenção é exatamente isso. Essa sensibilidade que o homem não pode misturar entre sensibilidade e falta de capacidade. Opa, calma lá, então voltamos lá. Mas para ser enfermeiro, um pouco mais mulheres. Para ser as pessoas dedicadas à saúde, um pouco mais mulheres. À educação, um pouco mais mulheres. Pela sensibilidade e não pela falta de capacidade de coordená-las. Pronto, está aí a grande diferença, na minha opinião. Então, a mulher tem essa sensibilidade reconhecida naquela profissão, mas, de repente, hoje, a gente já percebe as mulheres, piloto de avião, piloto de tanque de guerra, atiradoras de elite, falou, opa, calma, o que aconteceu? Então, eu acho que os homens foram a geração que estava no comando 60, 70, 80, ou estão morrendo ou perdendo o cargo, e os novos líderes também já olham do lado, ombreados por mulheres. Entendeu? E também um tem detalhe, isso. Marcão, também que é interessante, a questão também da juventude, as meninas estarem se inserindo um pouco mais nessa busca de novas oportunidades. Hoje eu sou a secretária de educação mais jovem da história de Londrina. Então, isso é algo muito importante também, porque nós não podemos também pensar que o jovem ele não pode chegar em carreiras que às vezes são muito pautadas por outros quesitos. Então, o que nós precisamos é buscar por resultados, realmente nos qualificar, buscar por parcerias, buscar por resultados que dão acessos às novas condições. Então, hoje a gente vê aqui, quando eu assumo a Secretaria Municipal de Educação, além da responsabilidade, um grande desafio para trazer junto também a população jovem ao retorno, ao estudo, a uma busca de novas oportunidades. Olha a oportunidade que o prefeito está me dando, sendo servidora também da casa, conhecendo há 17 anos as realidades. Então, não só o fato de ser mulher, mas também o fato de ser mulher, de ser jovem, de estar à frente de grandes desafios que são inúmeros a educação. É o comando. Homens no comando que têm mulheres fortes ao seu lado também passam cargos fortes para mulheres que serão seus comandados. Também tem isso. Homens que às vezes são machões nos comandos. Estou falando isso de presidente, estou falando de cara, vamos lá, estão lá naquele comando, ele olha para baixo, ele acha que só ele e os amigos dele estão tomando conta da situação toda. Solange, você já teve cargo público também. Preconceito existia? Existe? Existe. Existe sim. Existe nas mais diferentes formas de relacionamento, né? E aí, a grande questão é o equilíbrio, né? Eu também concordo que a gente deva ter condições para todos. Foi assim que eu cresci acreditando que homens e mulheres devem ter as mesmas oportunidades. Eles têm diferenças? Têm, né? E essas diferenças, elas se manifestam na personalidade e na ação de cada um, não é verdade? Agora, e eu vou falar assim, então, da minha experiência, eu tive muitos enfrentamentos com diferentes situações. E aí você falou assim, você é italianona, né? Aí tem horas que, assim, a diplomacia ela vai até um tempo, ela vai até uma determinada fase,
E quando não adianta, aí você também precisa se impor. E se a pessoa fala alto, eu também falo alto. Porque se a pessoa quer fazer, eu tenho que fazer. E eu tenho que me colocar. Porque é como você falou, Carol. A gente tem a obrigação de ser uma pessoa que está ali, que abre portas e que faz com que os outros e as outras que vierem, elas possam aproveitar daquela condição. E que as pessoas entendam que existem limites. E eu acho assim que seria muito bom se no município de Londrina, né, aí vou falar, né, a experiência que eu tive, se alguns cargos que são normalmente cargos que as pessoas até falam assim, de secretarias de comando financeiro e etc., fossem ocupados por mulheres. Isso é uma coisa que, quando eu fui secretária, a gente conversava muito, eu e minhas amigas secretárias, e eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa ter. Mulheres à frente de pastas, que são as pastas meio. Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque o assunto mulheres que transformam liderança, rotina e impacto na sociedade já volta. Muito bem, estamos de volta e o assunto continua sendo, não é nem o empoderamento, não é nem o reconhecimento, é mulheres, desde que hoje cada vez mais jovens, elas começam a ter um pensamento diferente de que a mãe é importante no lar, a professora é importante e as mulheres em torno dessa menina, então vamos falar assim, como exemplo, que essas meninas possam cada vez mais observar o mundo em que vivem e perceber que todo lugar é lugar para a mulher. Né? E a gente está resgatando situações aqui das infâncias de vocês. Né? Como que foi? Né? Como que vocês conquistaram? Aí tudo bem, mas que sirva como exemplo, né, para hoje, mais mulheres jovens, todos os espaços são importantes. Carol, você teve na sua família sempre os homens como o médico da família, o empresário, né, vô, pai, marido. Né? Então, como se destaca nisso tudo? Como é que você se desloca disso tudo? Como é que você continua e aí ou levanta a sua bandeira ou não levanta a bandeira? Você só vai estudando e vai trabalhando, independente às vezes quem tem condição de estudar. Como é que faz uma evolução como essa? Pelo exemplo, pela dedicação? Marcão, acho que assim, acho que a primeira coisa quando a gente fala de papel de liderança é a mulher ter também autoconhecimento suficiente para entender o que significa liderar, né? Liderança para mim hoje é responsabilidade. É você assumir uma responsabilidade que você é capaz de executar e que você está pronta para assumir aquilo. Então, para mim, quando muito cedo, desde muito nova, eu sempre tive um temperamento e facilidade para ser líder, para poder coordenar. Então, quando eu cresci junto com os meus irmãos, eu tenho só irmãos homens, eu tenho uma família muito masculina, eu tenho muitos tios. Então, eu cresci numa estrutura muito masculina. Então, quando eu comecei a desempenhar um papel de coordenação, de liderança, né, de direção de trabalhos, né, em hospitais e tudo, eu comecei uma liderança praticamente masculina. Eu vesti um terninho masculino e fui ser. E tive muito sucesso com isso, porque eu era ouvida, eu era respeitada, eu era escutada. Mas eu sentia que faltava alguma coisa dentro do meu papel, que era o papel feminino. E como eu sempre fiz terapia, aquilo me incomodava muito, porque eu falava assim, mas não é bem isso que seria o meu papel também como mulher. E aí, junto na terapia, conversando com a minha psicóloga, eu descobri que eu poderia ser uma líder justamente diferente, porque uma líder mulher, uma gestora mulher, uma diretora mulher, ela vem com a parte maravilhosa que é o feminino. E o que a gente estava falando aqui, em qualquer pessoa, é que a gente tem um lado, tanto masculino como feminino, que se expressa dentro da gente. E uma pessoa que ela tem autoconhecimento, ela tem o equilíbrio do papel feminino e do papel masculino dentro dela, seja em qual atividade ela tiver. Então, quando eu descobri que o meu feminino estava muito escondido e que eu poderia ter esse lugar de acolhimento, de escuta, de sensibilidade,
de abrir espaço para pessoas que passavam por aquelas dificuldades. Então, o feminino tem essa facilidade. Não era questão de que eu estava negando o meu masculino, o meu feminino, e sim que eu não tinha equilíbrio suficiente ainda para traduzir o que era o feminino dentro de um papel de gestão. Então, eu acho que todo líder ou toda pessoa que está num papel de coordenação, que tem muitas outras pessoas embaixo para poder fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, tem que ter autoconhecimento. E autoconhecimento, eu que sou psiquiatra, eu digo assim, toda pessoa que sabe das suas dificuldades, das suas vulnerabilidades, das suas qualidades, ela vai desapontar e ela vai fazer algo que vai ser disruptivo, que vai ser bacana, que vai ser eficiente, que vai dar certo na vida, vai dar certo. Porque essa pessoa tem conhecimento suficiente para dizer, olha, eu errei aqui com você, ou não foi bacana esse modo que eu conduzi essa situação. Então, acho que sabedoria e autoconhecimento é o que define hoje o meu papel como gestora. E eu quero melhorar. Então, assim, nunca a gente vai acertar o tempo todo. E em lugar nenhum, nós mulheres, eu acho que esse é o grande sofrimento das mulheres, é que a gente quer fazer tudo com perfeição, a gente quer fazer tudo muito bem feito. E o papel da mulher hoje, dela ocupar vários cargos, é dela ocupar, assim, tem vezes que não é a Carol médica que fala mais alto, é a mãe Carol que vai falar mais alto. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas adolescentes que têm necessidades imediatas naquele dia. Tem dia que vai ser eu como professora, eu como mentora dos meus alunos. Tem dia que vai ser eu como psiquiatra. E assim vai. Então isso é a gente gerenciar e priorizar. E a gente saber priorizar o que é a urgência do momento. E aceitar falhas, né? E aceitar que ninguém é perfeito. Cara, você falou um negócio que é verdade. Eu convivo com isso. Às vezes a mulher, ela fica nervosa, ela fica tensa porque ela não quer errar. Parece que ela já chega no processo diminuta. Exata, diminuta. Falou, opa, já sou mulher, então nesse momento eu não posso errar. E quando erra ou não percebe que ou não acertou 100%, que para nós seria tipo assim, a enceradeira, adorei isso, Solange, adorei. Que a gente vai, vamos lá, e a gente dá um jeito daqui a pouquinho, a mulher não dá um jeito pouquinho. Enquanto eu perco tempo, às vezes me sociabilizando numa reunião, a mulher é direta. Então eu chego numa reunião, ela falou, tudo bem com você? Viu, vamos naquele assunto? Eu falei, gente, a gente não vai nem conversar um pouquinho? Verdadeira, a gente é um pouquinho mais enceradeira, uma mulher um pouquinho mais prática. Ô Tati, nessa percepção profissional, me dá a sua opinião também. Aqui vem da Carol de uma família extremamente masculina. Masculina. Sem falar que é machismo, não, masculina. Masculina. Uma percepção dessa. Você olha em volta, assim, numa festa de Natal gigantesca e fala, nossa, só tem marmanjo aqui, né? Sim. E essa percepção de como sair disso tudo e ser, não líder, apenas se posicionar. E você, Tati? Eu também, Marcão, eu também sou a única filha no meio dos homens ali, né? E eu penso também, Marcão, na questão de oportunidade. Meus pais sempre incentivaram que todos fossem iguais. Então, oportunidades, indiferentemente se eu fosse mulher e os meus irmãos homens, todos tiveram as mesmas oportunidades. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que a minha família deu, principalmente meu pai, uma figura assim, de um homem muito trabalhador, minha mãe também sendo do lar. Então, meus pais sempre me incentivaram ao estudo, que eles sempre falaram, indiferentemente do que vai acontecer, o estudo é algo que ninguém pode tirar de você, e aquilo só vai acrescentar. Então, eu venho de uma escola pública, venho na base, assim, de muitas conquistas, e conseguindo oportunidades que foram aparecendo no meio do caminho, por meio das pesquisas, no meio do trabalho desenvolvido. E trabalhando diretamente ali no curso de pedagogia, tive a oportunidade de alfabetizar minha avó. Então, isso é algo que me motivou demais. Então, eu comecei ali, minha primeira experiência de pedagogia foi montando uma turma de idosos num centro comunitário, apoiados pela prefeitura. Eu nem imaginava entrar na prefeitura de Londrina. Isso foi no começo do curso de pedagogia, algo que me apaixonou ainda mais pela profissão de ser professora. E daí passei no concurso, tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na rede particular também e dividindo o horário também na realidade de periferia. Fiquei 7 anos em periferia, então consegui entender a realidade diferente dentro da própria sociedade, diferenças
que hoje a gente trabalha muito em busca de uma equidade no ensino. E você tem experiência no setor privado também, né? Também no setor privado. Então, eu consegui ali ter os dois mundos ali junto na área da pedagogia. E o que mais me chamava era como que eu poderia dar para aqueles alunos da periferia as mesmas oportunidades que meus alunos da rede particular estavam. Porque eu dividia a mesma faixa de idade. Eu trabalhava num 5º ano na rede particular e lá eu trabalhava também no mesmo 5º ano, eram as mesmas idades, eram os mesmos assuntos, mas eram crianças que precisavam de oportunidades. E isso era algo que me deixava assim, com aquela vontade de transformar aquele espaço. E aí eu tive a oportunidade de passar num 2º concurso da prefeitura e fui convidada a atuar na escola, que eu tive, eu falo assim, a sorte e o privilégio de ser diretora e de estar naquela unidade e construir a escola junto com a equipe docente. E ali, Marcão, eu quis transformar tudo que eu via, que tinha na rede particular, para trazer para o ensino público. Porque era meu dever ali, quanto cidadã, de oportunizar espaço de voz para aquelas alunas. E hoje, quando vejo alunas minhas da escola Panico, onde elas ganharam prêmio, elas tiveram um reconhecimento internacional, meninas pensando como trazer a ciência para dentro da escola, eu vejo assim que realmente as futuras profissões que vão acontecer podem ser ocupadas sim por meninas, por meninos de escola pública, e esse é o nosso papel, ser motivadores, ser incentivadores de oportunidades, trazer oportunidades. Problemas vão existir, mas nós precisamos sempre pensar em como trazer soluções e oportunizar espaços de fala, de voz para toda Londrina. Solange, espaço de voz e fala. Quanto mais mulheres líderes falarem, por isso que é importantíssima a presença de vocês aqui, numa rádio tão popular quanto a Paiquerê. Comentando mais uma vez, espaço de fala, não é? Recortes onde as mulheres têm que ser incentivadas. Agora, recentemente, uma cientista começou a aparecer com uma invenção e uma possibilidade gigantesca na área de saúde. Sim. Aí o pessoal observou, nossa, meu Deus, é uma cientista. Dias atrás eu coloquei lá. Notícias boas que acontecem com mulheres no Brasil. Apareceram mais de 50 professoras, médicas, cientistas, inventoras, criadoras, mulheres, por curiosidade. Uhum. Não é? Então eu penso que a gente tem que incentivar esse papel, não é verdade? E deixar de ficar recluso achando que tem um segundo plano, concorda? Absolutamente, eu concordo com isso. E eu acho que a gente tem que mostrar aquilo que é feito, e principalmente nós, que somos mulheres, devemos valorizar outras mulheres e colaborar para que elas possam ter um bom caminho. E para aquelas, né, que são mães, são tias, são avós, enfim, colaborar também para que os homens sejam homens que façam isso com as mulheres, entendam a importância de viver em uma sociedade na qual a capacidade mental, a capacidade física, a capacidade emocional, ela precisa ser compartilhada e as pessoas precisam ser valorizadas e ter o direito de viver aquilo que, enfim, as suas potencialidades. Então, acho que isso é uma coisa, assim, muito importante. Ser líder, construir uma trajetória de liderança para a mulher não é fácil. Esses dias eu vi uma publicação na internet. O homem corria. A mulher grávida corria também, só que ela tinha que pôr roupa para lavar, ela cuidava da casa, ela cuidava do filho, e o homem correndo. E ela chegando, o homem chegou na linha, e ela chegou com a mochila, com a criança, com a vassoura, com tudo, e vinha vindo. Então, assim, a mulher, ela chega assim. Cada vez mais, se a gente tiver a oportunidade de inspirar pessoas para que a sensibilidade feminina, a força masculina que a gente tem na gente é assim, ela possa ser manifestada e outras pessoas possam valorizar isso e que homens e mulheres possam estar juntos. Isso é a coisa mais importante. É uma bobagem muito grande, na minha modesta opinião.
dizer que um é melhor que o outro, um é maior que o outro. Não, não é. A potencialidade, ela está aí. E a gente precisa valorizar quem tem. E que esses homens respeitem as mulheres. Por que poucas Exatamente. mulheres antes ficavam como engenheira? Porque quando entra numa obra, os peões de obra não respeitavam as mulheres antigamente, né? Sim. Eram falas. Quantas vezes você não passa por uma obra e não tem várias falas? Armadas também Até eram assim. carreiras de agronomias também, né? Aonde não tem Veterinária respeito. Né? também. E eu só me permitam uma coisa importante. A mulher, o ser, o aparentar mulher, porque você falou uma coisa muito interessante. Eu me punha de terninho, me blindava e ia. Como é bom a gente ver em posições de liderança mulheres que aparecem o quê? Bem vestidas e vestidas de uma maneira feminina. Feminino. Sim. Então, Exato. isso também é uma coisa importante. E este olhar de respeito, ele precisa ser incentivado. Muito importante. Viu só, Carol, como você despertou isso? Você viu o gatilho? Quando a Daisy chegou, eu falei, nossa, eu devia ter vindo mais feminina, porque ela veio tão linda. Aí eu falei assim, eu devia ter vindo mais feminina, porque é o dia da gente aparecer realmente mulher, né? Mas eu não pode, porque eu vou sair correndo daqui, vou trabalhar. E aí a gente estava comentando exatamente isso. Que as mulheres, exatamente, passavam a ocupar de uma forma sem imaginar papéis que elas queriam de liderança, às vezes até quase se masculinizando. Falando de um tom diferente, chegando com uma coisa diferente, porque Com a queriam, roupa. não é verdade? Sim. Com uma culpa de ser mulher e não se colocando como mulher. Sim. Frágil, que a unha arrebentou, que chegou com a maquiagem para fazer, como se isso fosse errado, que isso tivesse alguma coisa com a mentalidade ou a capacidade. Não é nada disso. Estamos indo para o nosso último intervalo comercial, não sai daí que a gente já volta com esse bate-papo para lá de agradável a respeito das mulheres. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos terminando com a sensação de que a gente teria aqui horas e horas para falar a respeito dessas transformações, lideranças, rotinas e esses impactos todos. Mas já agradecendo a presença, porque fica aqui exatamente isso, né? Uma percepção de furar bolhas, de fazer o impacto, por menor que ele possa ser, dentro de um programa de podcast, mas eu tenho certeza que a gente levou a nossa mensagem. Agradecer a partir de já. Solange, muito obrigado pela sua presença, a sua mensagem final a respeito desse nosso tema. Olha, eu gostaria de agradecer e ter tido a oportunidade de estar aqui com todas nós que pudemos conversar um pouco a respeito das nossas experiências e dizer que a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente ainda tem muitas lutas para enfrentar, mas sempre é importante ter resiliência, paciência e força, e bastante sabedoria, porque as coisas são assim, as coisas são feitas dessa forma. A gente tem que ir em frente e não desanimar. Então é assim que eu penso e é assim que eu vou guiando a minha vida. Ô Tati, a sua opinião, por gentileza, a respeito deste assunto. Meu muito obrigado, viu, pela percepção que você tem. Parabéns por ser agora, eu não sabia também, descobri que você é a mais jovem, não é? Secretária da Educação na cidade de Londrina. Parabéns, viu? Marcão, eu que agradeço a oportunidade de fala aqui, da importância dessa valorização feminina aqui na sociedade de Londrina e dizer também, Marcão, que para mim é uma honra estar à frente de um trabalho que acontece na Rede Municipal de Ensino, liderado por muitas professoras, por muitas mulheres que atuam aí como diretoras, coordenadoras, e também dizer que nós, quanto Secretaria de Educação, queremos que as nossas alunas da Rede Municipal de Ensino tornem-se futuras secretárias de Educação, futuras entrevistadas aqui do podcast, porque esse é o nosso objetivo, trazer aí a participação feminina com eficiência por toda Londrina. Que bom. Carol, obrigado, viu, Carol? Carol, além de amiga, conselheira, a gente sempre se encontra para a gente falar sobre pessoas, né, Carol? Falar sobre pessoas, o entendimento. E aí, esse ano, eu, se fizesse uma tatuagem, teria a palavra tolerância. Sabe, hoje a gente conversou sobre também, um pouquinho antes do programa, sobre tolerância, né? A idade vai nos dando tolerância, a experiência vai nos dando tolerância, e a gente percebe que se a gente tolerar aquela situação, ela passa, né? E a gente aprende como tolerar o próximo. E aqui a gente está falando sobre tolerância, né? As mulheres têm que ter tolerância, têm que ter sabedoria, né? Tem que ter essa inteligência emocional também para
entender o atual momento que as mulheres passam. Exatamente, Marcão. Hoje, como eu sou psiquiatra, eu sempre falo, né, sempre trago um pouco dos dados, né, de saúde mental. E hoje as mulheres sempre tiveram um risco maior, até biologicamente falando, de ter depressão, ansiedade, mas hoje em dia as mulheres elas estão tendo também um quadro de estresse muito grave, né? E o adoecimento mental vindo com tudo, né? Então, assim, eu acho que a grande questão do nosso papel enquanto mulher também, enquanto cada um no seu papel aqui, né? Uns para cuidar de toda a equipe que faz a parte dos professores, a parte das mulheres, a parte das pessoas do PCD. Então, cada um aqui representando, tendo um papel. E eu acho que o nosso papel, enquanto mulheres, também é cuidar umas das outras. E nesse papel de cuidar, eu que tenho um papel de cuidar da saúde mental das pessoas, eu vejo e eu gostaria muito que as mulheres refletissem que o acúmulo de papéis traz um adoecimento mental e a gente saber que a gente não se cobrar demais faz parte do nosso autoconhecimento, da nossa sabedoria. A gente gerenciar o tempo, que isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, dentro dos papéis que cada um executa, tanto para homens como para as mulheres, mas hoje o programa é para as mulheres. E eu fico à disposição também, vou deixar o telefone do meu consultório, tá? Caso alguém tenha necessidade de consulta ou de atendimento. Tá? Então, o meu consultório chama Centro Especializado em Psiquiatria, o telefone lá é 99172-2323. Muito bem. Aninha, muito obrigado. Página Londrina acessível para todos. Não é verdade? A gente precisa conhecer cada vez mais sobre acessibilidade na nossa cidade. A gente sabe que a gente está falando sobre um microcosmos, Londrina, mas que tem uma grande representatividade. Fazendo aqui, isso se expande para outras cidades também. Obrigado pela sua presença, viu, Ana? Obrigado. Agradeço o convite. Eu acho que eu vou continuar inspirada por essas mulheres hoje e continuar mostrando a minha realidade, porque quando a gente pensa de ser referência, eu também carrego a responsabilidade de ser referência de pessoa com deficiência, porque eu não tenho referência. Você não consegue pensar em uma pessoa com deficiência em um alto cargo. Você consegue algum? Eu não consigo pensar em ninguém. Até na política não tem. Tem uma deputada, acho que é Mara Gabrilli, Gabrilli lá, é a única que eu conheço. Então, assim, as pessoas vêm falar para mim, Ana, você me incentivou a gravar vídeo, que seja, a mostrar a minha realidade, a falar do meu dia a dia, Perfeito. A seguir na minha faculdade, que eu tenho pessoas com deficiência que estão ali na faculdade. Então, assim, eu também carrego essa responsabilidade e hoje eu saio daqui inspirada e convido as pessoas a me seguirem no Londrina Acessível, que lá eu estou mostrando minha rotina, minha realidade, que pessoas com deficiência são vaidosas, saem de casa e eu incentivo as pessoas com deficiência. Essa Aninha, ela faz maquiagem todos os dias, ela mostra o café da manhã, o cílio, a bochecha, cabelo. Eu falo, perfeito, é isso mesmo, Aninha, é isso Tem que mesmo. mostrar e tem que sair de casa porque a gente é parte da sociedade, não é Excluída. isolado, não. É parte da sociedade, assim como as mulheres, assim como os homens e as pessoas com deficiência estão aí também lutando todos os dias. Para pertencer, né? Pra Pertencer. pertencimento. Londrina Acessível. acessível. ACE-SSI, que tem muita gente que confunde. E não acha, não te achei, Não Ana. acha, Você não escreveu acha. errado, faltou na aula de português, viu? Aí, ó, tá Londrina vendo? sensível, uma vez a pessoa pesquisou, eu falei, não é sensível. É um assunto sensível, mas está Porém, Londrina acessibilidade. acessível. Obrigado, Mas é isso, viu? estou à Quero você disposição, junto com a pessoal. gente o tempo todo nesse pensamento de uma Londrina nova, viu? Tá bom? Tamo junto. Obrigado. Deise, mais uma vez, obrigado pela representatividade, né, pela sua presença e por exemplo. Eu penso assim, eu trouxe mulheres que dão exemplo. Obrigado. Eu que agradeço, foi um tempo muito precioso, muito bom a gente aqui hoje, aprendemos muito e compartilhamos ideias. E é sobre isso, né? E a gente falou bastante, na verdade, sobre liderança. E liderar vai muito além do cargo público, de qualquer, né, cargo que a pessoa exerce. Sim, é sobre servir, né? É sobre a gente transformar realidades do nosso lado, de pessoas que estão ao nosso lado, a sociedade de uma forma geral. E é isso, coloco a Secretaria à disposição, a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Governo do Estado do Paraná, que nós temos o Polo Regional, que eu coordeno, que fica lá no IDR, né?
E estou à disposição, né? Sou sozinha ainda, porque estamos estruturando ainda esses polos regionais, os escritórios regionais do governo do estado, dessa secretaria, mas muito em breve, se Deus quiser, teremos uma estrutura melhor, mas hoje eu atuo e atendo os municípios da região de Londrina, que são um total de 40 municípios. Estou à disposição e muito obrigada, Marcão, por essa oportunidade de estarmos aqui. Desde como que te acha e acha o polo, um contato, um arroba? Ah, sim. Na verdade, é da CEMIP, né? Porque daí lá tem todos os polos que nós temos no Paraná. @cemip.pr.gov.br e ali no IDR também, só falar da Secretaria da Mulher, que o pessoal já sabe onde que é, do Governo do Estado. O antigo IAPAR, né? E o antigo IAPAR, exatamente. Antigo IAPAR, né? CEMIP, M-I-P-I, PI Tá. de pessoa idosa, isso. S-E-M-I-P-I. M-I-P-I, CEMIP, Perfeito. isso. A Carol já deu o contato dela. Tati, um arroba você tem da secretaria? Ou... Educação Londrina, e tem o meu também, @Tati_Lopes_Araújo. Tati é T-A? THA. T-H-A. Isso. Tati. Solange, um contato, Solange, por gentileza? Secretaria da Cultura, quem tiver interesse em trabalhar as questões afetas ao patrimônio histórico, o telefone lá é 33716608 e a gente está à disposição lá para atender as pessoas e todo mundo que tiver aí alguma questão envolvendo o patrimônio histórico da cidade, né? Então a gente está lá. Muito Isso. bem. Tombamento. E nós tivemos que explicar que o tombamento não é derrubar, é preservar. Claro. Isso saiu nas redes sociais. Sim. Foi um vereador de uma cidade que falou, estou preocupado aqui, o pessoal está tombando. Aí o pessoal fala, não, cara, está Não, conservando. E aí ele ao aprendeu. contrário. Ao contrário. difícil. Muito bem. Obrigado, Solange, Carolina, Deise, Ana e a Tatiane. Obrigado. Mulheres que transformam liderança, rotina e impacto na sociedade. Para todos nós. Cada vez mais o aprendizado, cada vez mais a gente deixa acesa essa chama de curiosidade. E se a gente furou bolhas e fez contato com você pelo áudio ou pelas nossas imagens, preste atenção. As mulheres fazem parte das nossas vidas, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até lá. Sim.